Bom, gente, com muito prazer eu recebo em meu canal Clara Rianelli. A Clara é formada em pedagogia, é professora e pós-graduanda em psicopedagogia. E como tema deste nosso primeiro encontro, iremos abordar as dificuldades do acesso ao ensino em tempos de pandemia. Haja vista que nem todos os estudantes brasileiros possuem condições dignas de acesso ao ensino remoto, pois, como todos sabem, as aulas presenciais foram suspensas devido à pandemia, afetando todas as redes, sejam ela pública, privada, de ensino aí pelo país. Clara, é um prazer, mais uma vez, eu agradeço você ter aceito o meu convite, e uma primeira questão para a gente é a seguinte: a realidade do ensino básico, que é a base de formação de qualquer cidadão, já não era 100% antes da pandemia, né? Com a chegada do Covid-19 e o fechamento das unidades de ensino, houve um verdadeiro êxodo dos alunos das salas de aula, né? Pois nós sabemos que muitos desses estudantes não têm acesso aos materiais como tablet, notebook, celular, com, inclusive, assim, aparelhos que dispõem de uma boa memória, né, para que possam fazer suas atividades. E dependendo, muitas vezes, da boa vontade da mãe, de um amigo, um vizinho, um parente, que empreste esse aparelho para que ele assista à aula. Mas veja bem, é como diz um ditado popular, né? Às vezes o aluno ele tem uma boa rede de internet, mas ele não tem um bom aparelho, ele sequer tem o aparelho. Ou ele tem o aparelho, ou não tem uma boa rede de internet. E como diz no ditado popular, é trocar seis por meia dúzia. Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte: você que é pedagoga e está diretamente ligada ao ensino brasileiro, como que você analisa essa situação? Você sente na pele, ô Clara, a tristeza de ver os alunos desassistidos em algumas regiões do nosso país? Boa tarde, Gabriel. Bom, então, enquanto professora, pedagoga e como ser humano, que eu acho que é uma questão que todos nós devemos pensar, eu vejo que, assim, acredito que talvez nem metade, ou um pouco mais do que a metade, talvez, tenha o acesso. Ou seja, muita gente não tem acesso ao ensino remoto. Ano passado, quando aconteceu essa situação da pandemia, de ter que parar as aulas, de ter que, né, aquela incerteza do que ia ser feito, né? Primeiro as escolas ficaram paradas e depois algumas escolas iniciaram o ensino remoto. A partir desse momento, foi um caos, não só para os estudantes, mas para os profissionais também, né? Porque uma coisa única que, assim, uma coisa é quando você está habituado a dar aula online. Quem dá EAD, por exemplo, em aula de faculdade e tudo mais. Agora, no ensino fundamental, por exemplo, com crianças, é completamente diferente. Então, foi um marco, assim, né? Foi uma coisa bem caótica, tanto para os profissionais quanto para os estudantes. E nessa situação, a gente tem que pensar mil questões. Porque, além da falta de acesso, que é o aluno não ter computador, ou o aluno não ter celular, ou não ter internet, existem outras questões. Tem as crianças que têm o celular, têm a internet, mas, por exemplo, não tem um adulto ali para dar o suporte, porque o pai trabalha, aí o aluno fica com a avó. Tem essas questões também. Tem os alunos, isso já aconteceu em aula minha, de ter uma criança em aula online e o pai começar a brigar com a mãe no meio da aula, sabe? Que vivem em lares complicados, com situações complicadas. Então, assim, mesmo que você tenha o acesso, você não tem 100%, né? Porque você tem ali o aparelho, mas a sua maneira de assistir a aula com calma não está acontecendo. Existe esse fato também. Algumas crianças têm acesso ao aparelho, à internet, mas por outras razões, elas não conseguem assistir a aula. E isso aconteceu com alunos meus. Eu sou professora da rede privada, tá? Isso aconteceu com alguns alunos meus, mas pior ainda são os que não têm, né, de maneira nenhuma o acesso, né, que tentam e aí aparece no jornal. Aluno sobe em árvore para tentar assistir aula. As pessoas falam: "Nossa, que criança esforçada". Gente, isso não é bonito. Isso não é legal, né? Não tem que haver uma romantização sobre isso, porque assim, o certo era que fosse fornecido de maneira geral para todos os alunos um meio para que eles pudessem ter acesso a essas aulas. Já é o primeiro ponto. Isso deveria ser fornecido pelo Estado, né? Pelo governo.
E aí, além disso, tem toda uma problemática. Como que vai ser o esquema na casa desse aluno? Quantos irmãos ele tem? A família dele tem tempo de ajudar, de dar o suporte? Como que é? Como que funciona? Porque quando a gente pega e pensa, vamos fazer aula online desse jeito aqui, acaba que a gente cria um padrão de que, como se todos os alunos tivessem a mesma realidade, não é? Isso eu falo assim, dando aula na rede privada, eu vejo que dentro da escola todos têm mais ou menos a mesma renda, né? Já é diferente. Imagina a discrepância em todo um Brasil, escola privada, escola pública, né? Várias realidades, várias questões. Então, assim, eu acho uma questão bem complicada. Não estou dizendo que eu sou contra as aulas online, eu acho que são super importantes, mas eu acho que antes da gente programar tudo isso, antes da gente dar como uma coisa eficaz, a gente tem que proporcionar um suporte, tanto para os alunos e também para os profissionais, né? Porque tem essa questão de que alguns profissionais também tiveram que se virar nos 30, né? Então, esse suporte precisa ser dado. Perfeito. Clara, daqui a pouco a gente vai tocar nessa questão do ensino privado, né? Mas, assim, Uhum. você como educadora, pedagoga, eu acho super interessante a sua visão também para essa questão da rede pública, porque, quer queira ou não queira, né, você está ali, você acaba transitando, vamos dizer assim, entre a rede privada e a rede pública, quando você está, enfim, no exercício da sua atividade, e você acaba percebendo essas diferenças que eu quero dizer, entende? Essas Uhum. diferenças, poxa, da rede privada para a rede pública. Então, é muito importante a gente ter a visão de quem trabalha com a área. Então, veja bem, Clara, uma segunda questão. Muitos alunos, né, a gente sabe que vai à escola apenas pela merenda, isso na rede pública, pois muitos têm apenas aquela refeição durante o dia, né, infelizmente. Durante a pandemia, a gente sabe que houve uma paralisação na distribuição das merendas. Isso foi pauta de vários jornais pelo país. E, veja, mais uma vez, o serviço ofertado pelo governo, ele deixa a desejar, seja na rede municipal, estadual, enfim. Aí no Rio de Janeiro, por exemplo, um caso assim chocante que uma mãe gravou com o próprio celular, que o governo optou em dar cesta básica para as crianças ao invés da merenda. Mas os produtos nas cestas básicas estavam vencidos. Olha a falta de respeito com essas famílias. Então, Clara, na sua opinião, isso que acontece é falta de vontade política, de empatia, seriedade na hora que esses caras sentam à mesa e dizem vamos fazer aqui a logística da distribuição. O que falta nesses caras? Qual é a sua ideia sobre isso? Olha, olha, Gabriel, eu acho que falta assim, compromisso e respeito, né? A partir do momento que uma pessoa escolhe ser política, porque ninguém está ali obrigado, pelo contrário, eles escolhem se candidatar e a partir do momento que são eleitos, eles têm um compromisso com a Uhum. população, certo? E a população espera ter esse compromisso. Você não vota em alguém esperando que aquela pessoa não vai fazer nada. Você vota esperando que ela vai fazer o que ela prometeu. Então, além dessa falta de compromisso com o povo, eu acho que falta idade, sabe? Falta empatia de se colocar no lugar do próximo. Porque essa cesta básica, inclusive, que você falou, eu cheguei a ver, pegar algumas cestas básicas dessa, porque eu também distribuo cesta básica, distribuí durante toda a pandemia para pessoas que precisavam. E uma dessas do governo eu cheguei a ver. E o feijão estava numa situação assim, bem caótica. E eu fiquei olhando e falando, gente, como alguém consegue ver uma pessoa que está passando necessidade e entregar aquilo, sabe? Você comeria isso? Por que você entrega para alguém uma coisa que você não comeria, sabe? Então, eu acho que falta respeito da parte dos governantes, compromisso e, acima de tudo, empatia e humanidade, porque não é só um eleitor, né? É uma pessoa que está ali, é uma família, as pessoas estão dependendo daquilo. Então, eu acho que realmente falta. E acho que quando a gente pensa nisso, não adianta jogar a culpa para um para outro. A culpa é dos governantes.
Não adianta falar que, mas a escola, a culpa é dos governantes, porque o compromisso é deles, certo? Pode até, quem faz a distribuição é a escola, mas quem monta a cesta básica não é a escola. Quem dá o dinheiro para aquilo, quem cria o recurso não é a escola. É o governo que, né, em contato com a Secretaria de Educação, resolve essa situação e a escola fica ali naquela função, né, de, vamos colocar assim, mensageiro, entre aspas, né? A escola está passando os recados, a escola está passando as cestas, a escola está fazendo essa missão. Mas o compromisso de verdade, de maneira ampla, é dos governantes, e eles não têm isso. Perfeito. Clara, uma terceira questão aqui para a gente, saindo agora da esfera pública, né, a gente chega à rede privada de ensino. E por lá, né, no caso, a gente sabe que, apesar dos alunos, em sua grande maioria, possuir condições de ter uma boa internet, um bom aparelho, né, para se conectar e acompanhar as aulas, a gente também viu diversos problemas que surgiram no setor. Em uma outra realidade, que a gente sabe que é bem distante dessa que a gente estava abordando, da fome e tudo, por exemplo, a gente observa que, até o momento, um dos maiores problemas criados na rede privada foi a questão da pressão massiva dos proprietários de escolas para o retorno às aulas, né? Então, assim, e foram verdadeiros impasses, né? Ora a justiça libera, ora a justiça nega, e fica aquela confusão toda. E muitas escolas, ao retornar, né, esse ensino, não passou sequer uma semana em aula, porque os alunos caíram doentes, os pais, aí tem aquela questão de manter o distanciamento por 14 dias e tudo mais. E muitos professores também que adoeceram. Então, claro, sobre essa questão, como que você analisa esse comportamento do setor escolar da rede privada? Faltou também empatia por parte dos gestores escolares em querer esse retorno acelerado, passando por cima, inclusive, da ciência? Então, Gabriel, essa questão é um pouquinho complicada, porque de início a gente olha e já acha assim absurdo. Pelo menos eu, mesmo sendo professora da rede privada, acho muito absurdo essa pressão para voltar, mas ao mesmo tempo tem o outro lado. O que aconteceu? Além da pressão exacerbada que foi o ano passado nas aulas online, que os profissionais da educação trabalharam muito. Algumas pessoas acharam que não, né, que trabalharam menos, mas foi o contrário. Os professores trabalharam muito mais ano passado. E assim, eu vejo que, por mais que tenha o risco, tem professores que queriam muito voltar, porque acham mais tranquilo de dar aula presencial, e tem a pressão dos pais. Por incrível que pareça, mesmo a gente vivendo uma pandemia, muitos pais queriam a volta às aulas presencial, porque ano passado foi caótico para todo mundo. Então, assim, esses pais que, né, faziam essa pressão pela volta às aulas, isso eu não estou falando só na escola que eu trabalho, mas outros colegas de outras escolas relatam a mesma coisa, né, que muitos pais pressionavam. E esses pais, eles alegavam que não estavam dando conta das crianças em casa, de ensinar, enfim, que, o meu filho, ele não está conseguindo com a aula online. Queriam se Assim, livrar. existem, isso. Eu não estava querendo falar isso, mas é exatamente isso. É óbvio que a gente sabe que existem crianças que têm algumas dificuldades, e isso não deve ser ignorado, mas existe também a questão de que muitos pais não queriam mais esse compromisso do filho em casa. Então, jogavam essa pressão. E a escola realmente pressionou muito várias escolas privadas para a volta às aulas. Eu acho que, por mais que sim, seja melhor dar aula presencial, a gente não pode ignorar que existe uma pandemia mundial acontecendo. E isso que você falou de que, logo depois as crianças ficam doentes, isso é verdade. Gente, na escola tem surto de piolho. Pelo amor de Deus, não vai ter de Covid. É sério. Isso é sério. Assim, eu, enquanto professora na escola, já peguei conjuntivite, piolho, gripe. Porque são muitas crianças juntas. As crianças se abraçam, as crianças querem te abraçar, né? Eu voltei a dar aula presencial. Meus alunos até que me surpreenderam, assim, estão bem cuidadosos, álcool o tempo inteiro, trocam a máscara, não ficam perto uns dos outros. Isso foi uma surpresa bem positiva. Mas, ao mesmo tempo, é o que você falou, logo depois, alguns alunos apresentando sintomas, alguns funcionários apresentando sintomas,
a escola teve que fechar. E aí, nesse fechamento da escola, né, nesse tempo que tem que ser dado, muitos pais concordaram, entenderam, porque é o, né, o certo, e alguns pais falaram que não. Vocês têm que afastar quem está com Covid e continuar normal. Meu, Como é que é isso? meu. Né? Porque, assim, essa é uma visão bem deturpada. Aquela criança que teve o sintoma entrou em contato com outra criança, entrou em contato com outros profissionais. Como saber se aquela pessoa foi infectada ou não? Tem que ser dado os dias. Então, assim, é uma medida que eles querem muito que aconteça, querem voltar, mas eles acreditam numa eficácia que nem sempre é realmente eficaz assim, né? Eles pensam que é super eficaz e nem sempre é, porque às vezes você vai ter que voltar, vai ter que parar de novo, né? E melhor ainda, pensar que vale a pena arriscar a sua saúde por causa de rendimento, sabe? Vale a pena você arriscar a vida da sua família por causa de rendimento? É a pergunta que eu te faço. Clara, isso explica, então, nós que fomos alunos também, pré-primário, enfim, isso explica aquelas mães, então, que mandavam o filho, às vezes, saindo de uma catapora para a escola. Isso é um absurdo. A criança mal havia se curado e havia aquele contato ali, de repente caía 3, 4, 5 doentes numa sala. É um Sim. absurdo. É um absurdo. Claro, E acontece bastante. mais uma questão aqui para a gente. O governo brasileiro, diante dessa crise sanitária que a gente está vivendo, né, que eu classifico como uma das maiores do início desse século XXI, cortou, no ano de 2020, recursos para o Fundeb, né, que é o Fundo de Educação Básica. O que estava ruim ficou ainda pior, né? Porque, veja, esse corte ameaça diretamente a educação dos municípios e o reajuste dos professores, que já seria agora no ano 2021, já iria vigorar muitos reajustes salariais. A gente sabe, Clara, que quando um profissional, seja na área pública ou privada, ele é mal remunerado, isso gera assim, vulgarmente falando, vamos dizer, uma linguagem vulgar, isso baixa até o tesão profissional. O sujeito que vai com aquela alegria, com aquela garra para dar uma aula, enfim, para montar uma grade, de repente o cara, porque não tem incentivo. Se você não tem incentivo, você, né? Enfim. Então, eu queria saber o seguinte, essa precariedade do governo para com os professores atinge também a rede privada, porque é toda uma classe, é toda uma categoria, a gente sabe disso. Como é que você enxerga essa falta de cuidado do governo, Clara, com os professores? Porque isso é antigo, né? O Uhum. profissional muito mal remunerado, né? Como que você analisa isso? Olha, primeiro respondendo a sua pergunta, além de atingir o setor público, afeta sim o setor privado, tá? Muitas pessoas acham que pelo professor da escola privada ser pago, né, por uma outra pessoa que não é do governo e tudo, é diferente, mas na verdade muitas vezes é pior. O salário muitas vezes nas escolas privadas é bem menor do que na escola pública, tá? Tanto que o piso salarial, por exemplo, dos professores do município do Rio de Janeiro está em 5 mil e pouco, se eu não me engano. Os professores de ensino fundamental, né, do município do Rio de Janeiro. E o piso salarial, assim, brasileiro, vamos supor, para um professor que dá aula cerca de 4 horas e meia, se eu não me engano, é R$ 1.450. Só que o professor, Gabriel, as pessoas acham que o professor só trabalha na escola, mas não. O professor ele não para de trabalhar. Nunca. Isso eu estou falando aqui, olha, para provar para você, cadernos que eu tenho que corrigir estão aqui. Então, assim, a gente dá a nossa aula, né? No horário que for estipulado, seja só de manhã, só de tarde, ou seja integral, enfim. A gente dá a nossa aula. Em casa, a gente tem que montar planejamento, corrigir prova, planejar avaliações, planejar aulas, enfim, entre outras mil funções que são incumbidas aí no trabalho do professor, que nem sempre é para ser tarefa do professor e acaba sobrando às vezes para o professor. E eu acho que é uma profissão assim
e não é porque eu sou professora, mas eu vejo como uma profissão muito nobre, é uma profissão muito necessária, sabe? Então, cara, todo mundo, para ser qualquer coisa, precisa de um professor. Todos nós, independente do que você quer fazer. Se você quer fazer uma aula de música, você precisa de um professor que te ensine música. Se você quer acabar o ensino fundamental, o ensino médio, uma graduação, um curso de inglês, qualquer coisa, um curso de francês, o que você quer aprender, você precisa de um professor para te ensinar. Ponto. Então, assim, como que a gente pega uma profissão tão necessária e a gente desvaloriza como se não fosse nada, sabe? Isso na minha cabeça é bem complicado e realmente é desanimador. Inclusive, saiu um índice ano passado, eu não sei te dizer com exatidão o número, a porcentagem, mas que o índice de professores com depressão e tendências suicidas cresceu muito. Professores que também estão com crise de ansiedade, né? Depressão, síndrome do pânico, por conta dessa dificuldade, que é você trabalhar muito e você não receber de acordo com o que você trabalha. Imagina, você se mata para trabalhar, você se esforça, você trabalha muito e você não recebe de acordo com isso. Então, inevitavelmente, muitos professores desanimam. Tem professores que já chegam na escola assim, meio cansados mesmo, sabe? Sem que... E é diferente quando você. Porque, assim, às vezes a pessoa gosta do que ela faz, ela quer estar ali, ela quer dar o melhor dela. Mas isso realmente é desanimador, sabe? Você precisa pagar contas, você precisa viver. E quando a sua profissão, você se dedica muito por ela e não tem esse retorno, é uma coisa que realmente é frustrante, né? Então, muitos professores até mudam totalmente de postura, não se dedicam mais, não fazem aulas dinâmicas, não dão o melhor, porque eles sentem que eles não recebem para aquilo, e realmente não recebem, né? Então, é realmente uma questão muito complicada e muito triste. Eu penso que a partir do momento que você remunera bem, que você valoriza, que você coloca o professor de uma maneira positiva, o trabalho dele tende a melhorar. Ponto. É uma sequência. Da mesma forma que se você coloca um professor para baixo, o trabalho dele, o rendimento dele vai cair. Isso, né, é fato. Então, é uma questão bem complicada que eu acho que deveria melhorar. A valorização do professor não é só falar que o professor é importante, é pagar de acordo, E né? que se pague em dia, né, Clara? Porque a gente vê Ah, atrasos absurdos. Você lembra que o RJ, no RJTV mostrando que tem professores com 4, 5 meses sem receber? Eu não sei agora na sim, gestão do atual prefeito, o Eduardo Paes, mas na época do antigo prefeito, o Marcelo Crivella, foi desastroso. Muitos sim. meses sem receber e tal. Ano passado, não, ano retrasado, inclusive, haviam professores trocando cesta básica para poder pagar as contas. E, meu Deus, é terrível isso. Sim, é caótico. Eu faço pós-graduação na UERJ e eu sou formada também pela UERJ em pedagogia. E eu passei por várias greves durante a faculdade, porque os meus professores ficavam sem receber meses. Assim, o Estado não pagava. Então, é uma questão assim, município, Estado, governo de maneira geral, né, tem essas tendências, isso é bem absurdo, né? Porque imagina, você ficar, isso já aconteceu com professores meus, 5 meses sem receber. Clara, pegando um gancho nisso que você está falando, então há uma diferença, assim, por exemplo, do Estado para o município e para o governo federal. Você acha que o governo federal paga melhor, no caso em dia, os Então, benefícios o também são governo. melhores? Isso. Então, o município, ele é responsável pela educação infantil e pelo ensino fundamental. E o Certo. estado, ele é responsável pelo ensino médio. Uhum. E, no caso aqui do Rio de Janeiro, né, a gente também tem a UERJ, que é uma universidade estadual. Só que as universidades, elas são responsabilidade do governo, né, federal. Então, assim, tem essa divisão, né? E aí, por exemplo, o FRJ, a UF, as universidades públicas, elas são responsabilidade do governo federal. E aí existe sim, é uma questão que geralmente a federação realmente paga mais em dia, sim, do que o Estado. Mas, assim, já aconteceram atrasos, tanto que a UFRJ, a UF ficaram em greves super longas por conta de atraso de salário, de congelamento de gastos. A gente passou por um congelamento de gastos nas universidades públicas. Então, assim, tem essa Terrível. questão.
É terrível mesmo. Isso, aí, na verdade, esse congelamento ainda está acontecendo, né? Porque a gente às vezes esquece, mas ele ainda está acontecendo. Começou, se eu não me engano, no governo Temer, e o governo Bolsonaro acho que prolongou isso. É, então, assim, tem essa questão, mas às vezes a federação paga melhor. O governo federal, às vezes, paga melhor, não melhor, assim, em questão de valor, mas mais em dia do que o estado, por exemplo, e às vezes do que o município, né? Ô, Clara, assim, caminhando aqui para o nosso final, vou te fazer uma penúltima pergunta sobre as pesquisas acadêmicas e tudo mais. Esse corte também fere, vamos dizer assim, a questão do ensino superior, como você estava discorrendo agora para a gente, e as pesquisas tiveram uma baixa, né, em todos os campos do saber, sociológico, saúde, enfim. Como que você analisa esse corte para as pesquisas? Um absurdo, um completo absurdo, não consigo descrever de outra maneira, porque essas pesquisas, sejam da área né, que esperem que ser, assim, seja de saúde, de educação, economia, o que quer que seja, essas pesquisas, elas são necessárias, tá? Quando a gente, às vezes, vê uma medida, ou então uma nova descoberta na ciência, enfim, muitas vezes a gente não vê de onde elas vêm, a gente só vê, nossa, que legal, descobriram isso aqui, show. Aí você vai lá ver Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entende? Essas pesquisas, elas são muito importantes. Eu, na faculdade, fiz parte de grupo de pesquisa, tá? Eu era do PIBID, que era um grupo de pesquisa da educação, e aí eu estudava a educação de jovens e adultos. Todo grupo de pesquisa, né? Tudo, toda iniciação científica, iniciação docência, todo grupo de pesquisa é super importante. Porque se está sendo investigado uma coisa ali, se aquele grupo está pesquisando uma coisa, é justamente para trazer uma melhoria em determinado setor, em determinada área. E aí a gente tem avanços na ciência, a gente tem avanços na educação, a gente tem avanços na inclusão por conta dessas pesquisas. Se você corta o investimento para essas pesquisas, esses avanços não acontecem. Então, se uma sociedade quer crescer, se o Brasil quer ser um país desenvolvido, se o Brasil quer ser um país potência de economia, um país com mais empregos, um país com mais oportunidade, para isso, essas descobertas têm que estar acontecendo. E é óbvio que para que elas aconteçam, tem que ter um recurso financeiro. Não existe você não ter um recurso. E digo mais, já que a gente está falando disso, os pesquisadores do Brasil se viram com muito pouco mesmo, assim, eles ganham praticamente nada e descobrem coisas maravilhosas, então eles deveriam sim ser muito mais valorizados. A gente está vendo aí o Instituto Butantan provando isso para a gente, tanto a gente desvalorizando esse tempo inteiro a saúde pública, a pesquisa, e aí olha quem está salvando, quem está resolvendo a nossa situação, não é? Então, assim, a gente tem que valorizar as instituições públicas, a gente tem que investir em pesquisa, e isso é a resposta para um país melhor. Se a gente quer melhorar, a gente tem que investir em educação, em ciência, em pesquisa. Esse é o caminho, não existe outro caminho. Perfeito. Clara, para a gente encerrar esse nosso encontro, uma última questão é a seguinte: você tem fé na educação brasileira? Será que um dia esses despautérios, toda essa falta de respeito para com os profissionais da educação, isso vai acabar um dia? Será que a gente vai ter a imagem projetada do Brasil como um país que respeita a educação, os profissionais e que tem um ensino de qualidade, como era até meados dos anos 1950? Você acha? Você tem fé na educação brasileira, Clara? Essa é a nossa última questão. Eu tenho fé, Por sim. quê? Ser professor é ter fé. Eu acho que todos os dias, não vou falar que vai ser fácil. Se eu disser que é fácil, é uma grande mentira. Mas eu acho que a longo prazo, né, tem que ter essa questão, a longo prazo é possível sim. As pessoas elas já têm um discurso de que o professor tem que ser valorizado. O que eu acredito que falta é realmente efetivar esse discurso. Não adianta, o professor tem que ser valorizado. Mas quando você vê uma manifestação dos professores, você critica essa manifestação. Então, eu acho que falta ter o discurso
e a prática daquele discurso. E falta, obviamente, um governo que implemente políticas públicas que favoreçam essa educação. Mas eu não acho impossível, não é impossível, é super possível, tá? Não é fácil, mas é possível. Desde que exista um governo que proporcione essas políticas públicas, essas oportunidades, e exista também uma sociedade que, diante de movimentos sociais, e quando eu digo movimento social, não é exatamente manifestação, mas assim, uma sociedade que se mova, que se mexa, né, e lute pelos direitos, porque a educação não é preocupação só dos profissionais da educação. A educação é uma preocupação que deve ser geral, né? Porque só ela é a esperança de uma melhoria para esse país. Então, se eu reclamo do país, se eu reclamo de como está, e eu quero que isso melhore, eu tenho que lutar pela educação, principalmente pela educação pública, uma educação pública de qualidade. Então, eu acho possível, sim, tenho fé, mas desde que exista um governo que coloque isso em prática e uma sociedade que lute por isso, uma sociedade que compre essa briga, porque essa briga é de todo mundo. Então, Perfeito. é isso. Clara Rianelli, muito obrigado por você ter aceito o meu convite. Foi assim espetacular, porque você passa para a gente a realidade do que é ser professor, pedagogo nesse nosso país, que infelizmente por parte do governo a categoria sofre tanta desvalorização. E a gente precisa cobrar sempre, como você bem disse, respeito acima de tudo pela classe profissional e valorizar sempre essa classe que acompanha vidas desde a infância até a fase adulta. Enfim, muito obrigado, fico muito honrado por você ter aceito o meu convite. Obrigada, Gabriel. Eu adorei. Foi um bate-papo super interessante. Para nós, educadores, é muito importante ter a oportunidade de falar sobre isso, que muitas vezes nós não temos. Então, muito obrigada por essa oportunidade, de verdade. Adorei o nosso bate-papo, tá? Eu que te Amei mesmo. agradeço e fica aqui o convite para algum outro próximo encontro que a gente venha a ter, se Deus quiser. Ah, eu já aceito. Não quero nem Muito saber do que obrigado. é, mas já estou dentro, já aceito. Muito Só me obrigado, convidar. Clara. Muito Tá bom, obrigado. Gabriel? Gente, Muito obrigada, eu tá? que agradeço. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, inscrevam-se no meu canal, curta, compartilhe, faça seu comentário, participe junto comigo e com a Clara desse nosso diálogo. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, Gabriel. Valeu.